Sejam bem-vindos a mais um episódio do Groundcast. Hoje temos a honra de receber aqui um grande incorporador e fica você aí no vídeo para você acompanhar toda essa história que nós vamos contar hoje com esse nosso entrevistado de hoje. Meu amigo Romualdo, é um prazer ter você aqui com a gente. Então já se apresente aqui para o pessoal, seu nome, qual que é a sua formação e principalmente qual que é a sua especialidade hoje. Perfeito. Primeiro, muito obrigado pelo convite e agradeço também todo mundo que está assistindo aqui o podcast. Eu sou Romualdo Carvalho, sou engenheiro civil. Hoje eu tenho o perfil Obras de Valor no Instagram, um dos perfis mais relevantes do mercado imobiliário. E a minha especialidade, eu sou especialista em desenvolvimento imobiliário, principalmente em habitação de interesse social. Muito bom. O Romualdo, hoje ele não somente incorporador, hoje ele é uma referência para a gente, né? A gente sempre está presente nas palestras, nos eventos de network e ele se torna uma referência. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que iniciou isso, porque hoje você é uma referência, hoje você é muito abordado, né? Nos eventos, nas palestras, que você já tem palestra, também você tem vários produtos que você vai contar já já, mas eu queria sim que você contasse um pouco como começou, quando que você iniciou nesse mercado para contar essa história, para as pessoas entenderem que nada do nada, né? Tudo tem uma história. Perfeito. Vou começar primeiro como eu comecei no mercado em geral, na construção civil. Eu comecei com 12 anos de idade, limpando o chão de loja de material de construção. Depois fui estoquista, vendedor, comprador, gerente, sócio. E dali comecei a montar minhas empresas no ramo da construção e incorporação. Então, não foi nada muito fácil. E depois, essa transição para muitas pessoas conhecerem a gente, também não foi fácil, não foi simples. Particularmente eu não queria, eu sou um cara mais low profile, eu sou um cara mais offline, eu gosto de executar muitas coisas, mas eu comecei ali em 2022 para 2023, numa das minhas empresas, numa reunião estratégica lá de planejamento estratégico pro próximo ano, e a gente colocou lá uma meta de ter uma parceria com um influenciador que tivesse pelo menos 50 mil seguidores. Hoje eu tenho já quase 500 mil nas redes sociais, mas principalmente no Instagram, quase 400 mil seguidores. Parabéns por isso. Obrigado. E assim, a ideia não era... A gente só queria ter uma parceria com um influenciador desse, para entender o que é esse mundo digital, como funciona essa pegada, mas ali, um influenciador muito maior do que isso, colocou um post falando que ele queria um projeto estrutural. E para você ver, cara, os maiores pontos de inflexão da minha vida foram servindo as pessoas gratuitamente. E às vezes as pessoas, elas me perguntam muito hoje em dia, Romualdo, como que eu consigo ter sucesso? Quanto que eu preciso de dinheiro para fazer sucesso? Cara, o primeiro bilionário que eu atendi foi depois de vender uma cartela de parafuso numa loja de material de construção. Caraca. Eu vendi essa cartela de parafuso, tá uma cliente dele lá, uma funcionária dele, desculpa, e ela gostou muito do meu atendimento, eu era gerente da loja. Ela falou assim, cara, você não consegue vender outras coisas pra mim? Eu falei, consigo vender o que você precisar e mais um pouco ainda, E dali ela pediu lá uns materiais que eu não tinha na loja, mas eu cotei e falei, olha, não tem aqui, vou cotar e vou colocar uma margem de lucro, porque eu não sou ONG. Agora, importante a pessoa saber disso, viu? Exatamente, mas eu vou procurar isso pra você. Procurei, enfim, consegui 20% ainda mais barato do que qualquer outro lugar que ela achou. E aí ela começou a comprar muito com a gente. E dali, dessa quantidade grande de compra, um dia ela falou assim, a gente foi se aproximando, ela falou assim, eu estava fazendo faculdade ainda de engenharia, pediu para mim fazer uma visita numa obra lá no Tatuapé, fiz a visita na obra, e aí tava um monte de coisa acontecendo errado, eu falei que ia dar errado, deu. O que eu falei que ia dar errado, deu, só que ainda não estava formado, E aí o empreiteiro lá falou que faculdade e fundo de quintal eu fiz, que não sei o que lá, fiz Mauá, cara. Mauá é uma das melhores da América Latina na engenharia, sabe? Então assim, não tô querendo me sobressair por ninguém, mas fiz uma boa faculdade, Lógico que não estava formado naquele momento. Mas sempre vai existir, essa brincadeira do empreiteiro com o engenheiro na obra. E com um cara que ainda que ainda não está formado, Mas enfim, dali, um dia ela falou assim, o meu chefe quer te conhecer. Eu sabia que ele era grande, mas não tinha ideia que era tão grande.
Eu sabia que ele era grande. Ela falou assim, ó, cara, quando você pode apresentar os projetos que você tem? Cara, eu tinha um projeto de 3 casinhas, mais outro de um sobradinho. Era isso que eu tinha de portfólio. Perfeito. Aí eu falei, cara, agora, daqui a pouco, de noite, de madrugada, sábado, a hora que quiser, tô pronto. Tô preparado, cara. Tô pronto. Tá nada, cara. Mas tudo bem. Só que, dê seu melhor, né? O que você tem. Assim, vou dar o meu melhor. Porque se eu tiver 10 minutos para preparar, nesses 10 minutos eu vou fazer tudo de preparação. Porém, foram 15 dias para marcar a entrevista, a reunião com ele. Tipo, ele querendo falar comigo, cara. Foram 15 dias para marcar essa reunião, né? E dali, nesses 15 dias, era tempo mais do que suficiente de eu criar um projeto. Perfeito. E eu falei pra essa funcionária dele, ele não tem um terreno que ele tá de olho? Aí ela falou, tem um que ele tá aqui, tá vendo aqui, mas não faz nada porque ele não vai te pagar. Eu falei, deixa comigo. Cara, eu fiz projeto arquitetônico, por mais que eu sou engenheiro, mas eu fiz projeto arquitetônico. Na época, eu já fazia maquete eletrônica, isso a gente tá falando, cara, de uns 12, 13 anos atrás, pouca gente fazia. A maior parte era no AutoCAD, cara. Sim. Ninguém fazia maquete. O pessoal, quando eu falava SketchUp, pouca gente conhecia o que era o SketchUp. Verdade. Né? Ele já existia, algumas pessoas já faziam e tal, mas pouca gente conhecia. Pouco explorado. Dali, fiz lá o projeto, maquete eletrônica, renderizei no V-Ray, cara. Nossa, o computador demorava 3 horas para fazer uma foto. Eu lembro. Era terrível, né? Aí eu fiz lá no V-Ray, aí fiz cronograma físico, financeiro, orçamento lá da obra. Juntei esse pacotão, essa salada toda e levei para apresentar para o investidor. Desenvolveu o produto. Toda a inteligência você colocou no terreno dele para poder apresentar. Exato. Aí eu fiz um produto e aí quando foi apresentar para ele, né? Ele chegou assim na sala, uma mesa, umas 4 dessa aqui assim, redonda assim, mesa, né? Ele sentou aqui onde que eu tô sentando e eu sentei do lado direito, como eu sentei até o último dia de vida dele, né? Do lado direito dele assim. Mas aí sentei aqui, aí na posição que o David está aqui. Aí ele falou, você é o alto, né, meu? Meu bravão. Aí eu falei, sou eu. Aí ele, você veio trazer uns projetinhos seus, né? Aí eu falei, a ideia era essa. Mas, pô, você querendo falar comigo, foram 15 dias para marcar 1 hora de reunião, então você não tem tempo. Eu fiz um para você. Cara, ele virou para mim bravo. Ele falou, eu não vou fazer essa porra. Um monte de palavras. Aí eu peguei, cara, é assim, eu sempre tive muita autoestima, até muitas vezes as pessoas até confundem com arrogância, mas não é. Eu tive sempre muita autoconfiança, muita autoestima também, sempre sei do meu potencial. E aí eu virei pra ele, cara, eu não faria isso talvez hoje, mas eu virei pra ele, eu olhei no olho dele e falei assim, cara, se você não quiser pagar, você não paga. Se você quiser ver, você dá uma olhada. Mas se você não quiser ver, eu vou embora. Não tomo nem meu tempo, nem o seu, porque meu tempo é caro. Posicionamento, isso é muito bom, meu irmão. Tenho 3 caixinhas de parafuso para vender hoje, não me enche o saco. E o cara bilionário, cara. Você imagina eu vi isso, cara. Mas ele virou, que faltava ele pegar no meu pescoço. Ele não tá nem acostumado com isso, né? Não. Aí eu cheguei, eu falei assim, né, pra ele. Eu peguei, ele falou assim. Aí ele pegou, nossa, isso aí, velho. Aí eu peguei e mostrei. Cara, deu meia hora depois. Ele, cara, é impossível você ter feito isso em 15 dias. Porque tem 15 dias que eu tô olhando esse terreno. Ele, como você fez isso em 15 dias? Eu falei, eu trabalhei 20 horas por dia, nos últimos 15 dias, pra mostrar isso pra você. Caramba. Aí Aí ele pegou e ele falou assim. Aí ele pegou, né? Aí ele virou pra corretora dele, ó, eu tenho um terreno tal. Eu quero um projeto e uma obra pra cada terreno desse. Aí eu falei, porra, mas você tem tanto terreno assim? Por que você vai comprar mais um? Pega o seu grana, essa grana desse terreno e coloca, bota em outro, cara, que tá parado. É isso aí. Inteligência imobiliária. Aí ele pegou e ele falou assim, mas isso daí tá barato. Aí eu falei assim, pô, pega em outro, né? Aí ele falou assim, mas você vai perder seu tempo que você fez pra fazer isso aqui? O projeto, né? Aí eu falei, não vou perder meu tempo. Eu já ganhei meu tempo. Meu tempo era mostrar que eu tenho potencial pra você. Olha. E aí ele pegou, você mostrou. E aí pra você ter ideia, esse cara, essa funcionária, fazia 5 anos que ela trabalhava pra ele, naquele tempo, né? Aí depois foi mais tempo ainda que ela trabalhou, mas fazia 5 anos que ela trabalhava pra ele. Ele nunca agradeceu ela por nada. Ela disse que no dia seguinte ele foi na sala dela, ele nunca foi na sala dela, do nada. Assim, do nada, você queria alguma coisa, ele abriu a porta da sala dela, aí pegou e falou assim, ó, eu quero te agradecer por você apresentar o Romualdo. E cara, pô, quando ela veio falar isso pra mim, cara, lá no depósito, eu trabalhava no depósito, veio falar isso pra mim, ela falou, você acredita que o senhor José falou isso? Aí eu falei, olha, eu não conhecia ele. Foi o primeiro dia que eu fui lá. Ele nunca me agradeceu por nada. A única coisa que ele agradeceu foi por apresentar você.
E daí foi várias outras coisas, né, que foram virando, né? A gente pode falar, isso foi o meu começo de carreira e ali abriram muitas portas para mim, né? Mas isso que você carrega, para mim, é extraordinário, que as pessoas perguntam mesmo sobre essas coisas, como que começou e tudo mais. E é o princípio da excelência. Eu já escutei muitas pessoas vir atrás da gente e falar, não vou nem perder tempo com isso. E ele pensa que é perder tempo. E não é. Eu sempre falo sobre o over-delivery, né? De a gente sempre entregar mais. Talvez ele estava esperando, o que ele estava esperando de você entregar? Talvez uma fala, só uma conversa, porque não te contratou para fazer, mas você foi preparado durante 20 horas por dia desenvolvendo algo para entregar o a mais. E ninguém, olha só, quer surpreender alguém de fato com aquilo que você faz, entrega o seu melhor. Porque no final você disse que não era aquele projeto que ia te fazer. Você foi muito intencional. Eu vou mostrar isso para ele saber o meu potencial para aí sim abrir portas. Mas nem sempre todas as portas que você foi intencional foram abertas, né? Não. Tem alguns nãos aí também, né? É natural que a gente tem muitos nãos na vida, né, Bruno? Tem muitas coisas que dão errado no meio do caminho também. Porque a galera pensa, o pessoal pensa que tudo deu certo na nossa vida. Tem muita coisa que deu errado, tem coisa que dá errado até hoje. Verdade. Só que assim, eu vou te falar que 95% das coisas que eu fiz, eu acertei. Mas tem coisas, principalmente no tempo da pandemia, foi onde eu mais errei. Ali no tempo da pandemia, né? E dali foi um tempo que foi duro para todo mundo. Foi. Eu perdi quase todo o meu patrimônio no tempo da pandemia. Perdi, olha, eu tinha já um patrimônio não muito grande, porque, poxa, eu tinha uma visão de mundo. Né? Uma visão de, beleza, já estava atendendo um cliente grande pra caramba, né? Que tinha muito fluxo financeiro passando na minha mão, mas pouco dinheiro que ficava na minha mão. Sim. Eu imaginava que não era, só pode ser dessa forma que a gente consegue trabalhar. Só dá pra gente trabalhar ganhando um pouquinho, mas fazendo um montão de trabalho e ganhando um pouquinho ganhando uma parte em cada pequena. trabalho. Só que você tá ganhando um pouquinho aqui. Um desses que tá errado, o risco é grande. Aí vem um montão de prejuízo. O resto. Vem um monte de prejuízo, né? E a galera pensa que às vezes assim, não, mas deu um montão de coisa certo. E só uma, duas que deram errado, mas tranquilo, vai ser às vezes dá pra você superar. Mas quem imagina que viria, por exemplo, uma coisa que acontece cada 100 anos? É isso aí. Um problema que acontece cada 100 anos. Não é imprevisível, né? Algo desse. E o seu maior desafio nessa jornada até hoje, qual foi? Olha, eu podia falar de desafio financeiro, cara. Que, de fato, financeiramente a gente teve assim, a pandemia foi algo muito complicado. Mas o maior desafio mesmo, o maior desafio que eu tive foi relacionado ao tempo. A como a gente dedica o nosso tempo. Que legal. A como a gente... o que a gente dá valor no nosso tempo. Por exemplo, ali para 2008, eu tive um momento que assim, a minha mãe me chamou, cara, pra viajar. E eu falei, não, só tenho que trabalhar, estudar. Eu estava na época da faculdade, estava no segundo ano de faculdade ali. E ela falou pra mim assim uma frase, ela falou, Romulo, você não sabe o dia de amanhã. Amanhã pode ser que a gente não consiga mais passear. Olha só. E ali 6 meses depois disso, minha mãe entrou em coma e está em estado vegetativo até hoje, tem 18 anos. Nossa, meu irmão. Aí está em estado vegetativo. Então forte, isso, hein? eu acho que foi o pior, assim, é difícil até eu falar isso. Nossa, irmão. Um outro só que eu ouvi isso. Eu talvez nem sei obrigado por isso, viu? Qual local que eu já falei isso. Acho que no podcast eu nunca falei. Obrigado por compartilhar, viu? Mas é um momento que às vezes a gente pensa, cara, porque assim, sabe o que acontece? Dinheiro não vale nada. Dinheiro não tem valor nenhum. As pessoas, elas se atrelam a número financeiro, cara. Verdade. Dinheiro não tem valor. O que tem valor são as pessoas. Porque dinheiro uma hora você ganha, uma hora você perde. Só que, cara, na boa, agora as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que dão valor a você, e de fato você tem que entender quem dá valor a você, a sua pessoa, né? Isso acho que foi o maior desafio, né? Mas o desafio superior foi ali, a minha mãe hoje ela ainda tá na cama, em estado vegetativo, então assim, mas de certa forma a perda do que era minha mãe pra gente, porque a gente não dava valor no momento, cara. Você fala, minha mãe tinha 41 anos, cara, eu tenho 39 hoje. Imagina, 2 anos a mais do que eu, cara, muito nova. Cara. Muito nova. Muito nova. Aí é uma coisa que às vezes a gente não imagina na nossa vida, né? E dali, assim, só que tem momentos que assim, você tem que parar e superar, sabe? Então, e apareceram alguns momentos que mostraram na minha vida, assim, que... Eu vou te falar que os primeiros meses ali, eu não queria fazer mais nada, cara. Cara, assim, era muito difícil, sei lá, os médicos falavam que a qualquer momento podia morrer.
sabe? E ainda é difícil até hoje, né? Porque você vai esses dias na casa da minha mãe, né? Levei meus filhos lá. E, cara, ela não sabe quem são meus filhos, né? Você fala ali, ela vai saber por 30 segundos. Depois de 30 segundos acabou, muita dificuldade de fala, tá atrofiando as mãos, os pés, assim. É muito difícil isso, né? Então isso foi, acho que a maior dificuldade que eu passei na minha vida. E é hoje ainda, né? Até hoje, e passo até hoje, foi essa. Financeira, cara, boa. Olha, você tem dinheiro, eu não tenho. E isso a gente corre. E é legal você, como o Bruno disse bem, né? A gente agradece a confiança em compartilhar isso com a gente. E é belo de ver, porque as pessoas às vezes enxergam você como referência, o cara tem 300 mil seguidores, eu quero ser igual o Romualdo, né? A gente vai falar daqui a pouco dos negócios e obviamente é um cara que tem resultado, mas as pessoas não conseguem lembrar e associar que todos têm os seus desafios, os seus dilemas, né? Que às vezes não é o dinheiro, que é o que você falou. Dinheiro você perde, você ganha, mas e o tempo? Né? E essa questão do que você tem que lidar aqui dentro, onde ninguém vê. Você e o espelho todos os dias, né? Justamente, porque às vezes as pessoas, e aí eu tenho hoje um baita mentor, tenho vários mentores, né? Mas tem um baita mentor que hoje está do meu lado, é meu sócio, inclusive, né? Que é o Nakamura, que foi o cara que pegou o iFood e fez ele ficar gigante, né? Então é meu sócio hoje. Gigante, hein? Gigante ele. Puta, ele é muito fora de sério. Mas assim, não um pouquinho, muito fora de sério, né? Eu tenho outros sócios também maravilhosos, assim, que eu tenho, e são pessoas que confiam. Pode falar o arroba dele para seguir. @Denis Naka. Eu tô direto com ele assim, então quase todo dia aparece ele. Fala o seu arroba, seu segue arroba. Que o pessoal já vai seguir, vai ver ele lá rapidinho. Segue aí. É o @obras de valor no Instagram, né? A gente tem hoje um pouco mais de 360 mil seguidores, né? E é engraçado que aí às vezes a gente olha com os recursos que a gente tem hoje, onde que a gente consegue chegar. Sim. Quase sempre a gente olha isso. Recurso técnico, financeiro, emocional, enfim. Sim. E às vezes não é a melhor forma da gente chegar no objetivo que a gente quer. O Naka ensina a gente, assim, primeiro você traça um objetivo gigantesco. Depois você vai pensar quais recursos você precisa para chegar lá. Perfeito. Se você pensar com a cabeça que você tem hoje, com o dinheiro que você tem hoje, com a forma que você tem hoje, é limitado. Você vai ser limitado. Então assim, aí principalmente hoje, né? Aí você fala assim, quando a gente vai aprendendo sobre como funcionam investimentos, né? E aí vai aprendendo como funciona também na prática. Né? Então eu tive um negócio que deu muito errado, mas muito. Tudo que podia dar errado, deu errado lá. Deu lá. E dá até hoje, ainda um pouco. Eu falo pra galera, mas assim, cara, eu dou risada, mas assim, me doeu bastante, sabe? Mas enfim, a gente formatou um modelo de negócio para entrar investidores, e aí depois a gente dividiu o lucro e tal, né? Mas só que a margem era muito pequena, porque era habitação de interesse social, não é uma casa de alto padrão como essa, mas enfim. E dali eu vi, cara, o formato que a gente fez de exposição de caixa, ou como eu modelei aquela exposição, né, anos atrás, ele parecia interessante, se não viesse uma pandemia. Né? Nossa. Entendo. E aí veio uma pandemia, o preço dobrou, e aí depois, assim, no começo, assim, a gente é amigo, não, mas aí, Romualdo, você deu um preço, tem que fazer o preço que você deu. É isso aí. Esse aqui, Romualdo, não, você não pode aumentar. Não, mas o cimento foi de R$17,90 para R$42, o problema é seu. O problema é seu. Pandemia você que foi lá na China, pegou o vírus e trouxe aqui pro Brasil. Né? Você que pegou e colocou o preço aqui no papel. Você que falou que isso daqui daria certo. E aí quando dá errado, aí você vê que de fato quem está do seu lado. Sim. E eu vou te falar que é quase ninguém. Quase ninguém. É quase ninguém que está do seu lado. O cara só quer, não, amei. Não, mas isso é um aprendizado para você, Romualdo. Mas aumentou, dobrou o preço do que a gente combinou, dobrou o preço de venda. Tem como você colocar um pouquinho aqui? Não tem não, amor. Dobrou pra mim, eu tô lucrando, né? Mas você tá perdendo, aí é problema seu. Então, aí você vê que, por exemplo, você precisa de contratos muito bem feitos, você precisa de estruturação melhor, enfim. Mas, faz uma vez só também com ele, né? Mas aí, só que beleza, tudo bem. E hoje, alguns dessas pessoas vêm procurando para novos negócios, eu falei, cara, não. É isso aí, fecha a porta. Hoje não tem mais Romualdo para fazer isso. Isso. E aí você, só que assim, aí você fala, cara, doeu pra cacete. Agora eu preciso aprender uma coisa nova. Eu preciso aprender a fazer diferente disso. E foi dali que a gente foi procurar, antes inclusive do Instagram, foi procurar incorporação. Legal. Procurar desenvolver incorporação, foi procurar entender como funciona uma incorporação. Foi procurar entender como faz uma exposição de caixa mais baixa. Por exemplo, o que lá a gente fez lá uma exposição de caixa de 2 milhões para fazer 30 casinhas, 30 apartamentos. VGV de quanto? O VGV de 6 milhões de reais, né, pequeninos apartamentos. 30% VGV. Aí o que a gente fez uma exposição ali de caixa de 2 mil, mas tem um terreno também, enfim.
Hoje, pra você ter ideia, eu mostro pro pessoal, eles pondo 400 mil reais, ele faz um VGV de 30 milhões e tem 4 milhões de lucro. É isso aí. E com uma exposição muito baixa, eles põem 400 mil, faz 30 milhões de VGV e tem 4 milhões de lucro no processo. Só para entender, me fala um pouquinho o que é a exposição de caixa e o que é esse VGV, porque o pessoal que está nos assistindo, ele fala assim, eu só tenho 400 mil reais, o que eu faço com 400 mil reais? Bom, vamos lá, não é só 400 só ter o dinheiro, colocar o dinheiro, tirar o dinheiro, até eu que sou mais burro faria isso. Né? Mas assim, o cara tem que trabalhar bastante, tem que aprender, tem que incorporar. Mas basicamente assim, ele tem lá o dinheiro dele. Onde ele vai investir esse dinheiro? Mas ele precisa conhecer muita gente. No desenvolvimento imobiliário. Aí ele vai colocar essa grana no desenvolvimento imobiliário. Vai procurar terrenos com pessoas que aceitem o terreno com 100% de permuta. Eu sei que é muito difícil, porque o primeiro terreno para a gente pegar e fechar, foram quase 3 anos para fechar o primeiro terreno com 100% de permuta, mas dá. Procura, é possível. Grande. Hoje é muito mais fácil, porque depois você faz o primeiro, fica mais fácil. Você faz o segundo, o terceiro, o 15º, é muito mais fácil você fazer. Tem lastro. Então, hoje eu tenho centenas de terrenos que aceitam 100% de permuta comigo. Centenas. Então, assim, tem 1 bilhão e 600 milhões de reais de terrenos que eu posso pegar e colocar na mão de outras pessoas, inclusive, para incorporar, né? Mas, dali, quando você começa a ter resultado, começa a ter histórico, fica mais fácil as pessoas aceitarem. Mas aí você pega ali, coloca os 400 mil reais no desenvolvimento. Tentar fazer de uma forma bem simples. Aí pega um terreno de 3, 4, 5 milhões de reais com 100% de permuta. E o pessoal topa. Permuta é basicamente assim. Você vai dar unidades que vão ser construídas nesse terreno para aquele camarada. Mas como ele aceitaria isso? Cara, é o seguinte, o terreno vale 4 milhões, por exemplo. Aí você fala, meu irmão, o terreno vale 4, eu não tenho 4 milhões. Mas eu te dou 7 em permuta. O cara fala, porra, peraí. Tá dobrando minha grana já aqui, tá cara. Parado lá o terreno, espera mais um pouquinho. Espera mais 1 ano e meio, 2 anos. Construir. O terreno tá ali desenvolvido, né? Então, beleza. Aí o terreno é um ativo importante desse processo. Né? O conhecimento é fundamental, né? Depois, não é só 400 mil que você vai gastar para desenvolver isso. Pronto. De 30 milhões, por exemplo, você vai precisar uns 15 milhões de obra, mais ou menos. Só arredondando conta. Isso aí. 15 milhões de obra. Pode ser fácil. Só 15 milhões de obra, 1,5 milhão você vai precisar de disposição de caixa, que é dinheiro de investidores. Mas com aqueles 400 mil que você investiu inicialmente, já tem um terreno na sua mão, já tem um produto desenvolvido, já tem um projeto protocolado na prefeitura, algumas vezes até aprovado já, tem um plano de negócio, um business plan na mão, você vai fazer uma rodada de investimento com investidores. Quem? Cara, pessoas que estão próximas de você, que são bem-sucedidas. Você vai ver que ele tem lá 400, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões rendendo a 1% ao mês. Você vai mostrar para ele que vai render 2, 3 às vezes, dependendo, até mais do que isso. Depende do quanto ele fizer a saída. Mas assim, bem conservador, 2, 3% ao mês ele consegue fazer isso. Né? Lógico, num produto bem estruturado. E aí você vai precisar de todo um ecossistema em volta para fazer isso. Gerenciador, marketing, arquiteto, vendas. Aí você vai precisar de um ecossistema. Comercialização, né? E aí quando a gente enxergou essas dores do mercado, né? As 4 mais fortes: conhecimento, perfeito, terreno, dinheiro, especialistas, que é no caso o ecossistema. Foi daí que a gente criou o Clube da Incorporação. Cara, perfeito. Para resolver todas essas dores do incorporador iniciante. O camarada que está fazendo uma obra de uma casa de alto padrão e ele quer começar no vertical e ir para 100 milhões, 50 milhões, 200 milhões ano, aí ele começa a jogar esse jogo. Com o ecossistema junto. Nitidamente você é um especialista, né? Em 5 minutos aqui já deu uma aula pra gente aí. E é muito legal, porque você falou uma coisa no começo de que todos os grandes negócios, os grandes clientes começou quando você ofertou algo, né? E a gente sabe quando você oferta conhecimento, oferta o over delivery que a gente fala bastante, isso se destaca no mercado. E aí você falou um pouquinho do clube, mais um passo um pouco antes. Hoje, quais são as frentes que o Romualdo atua hoje? Tem o clube, tem o Instagram, e queria que você falasse um pouquinho qual foi a sua estratégia no Instagram, que você começou a falar, né? Que o escritório tinha uma meta de se relacionar com influência que tinha 50 mil, hoje você tem 6 vezes mais, mas como é que foi essa estratégia? Você sempre muito estrategista, muito claro que você sempre foi estrategista aí nas suas decisões, e a sua estratégia hoje com os negócios que você atua, como é que está isso? Bom, no Instagram, como eu falei ali, né? Eu comecei a atender um influenciador muito maior do que a gente imaginava. A gente queria 50 mil seguidores no influenciador. Hoje eu tenho 6 vezes, como você falou, 7, mais do que 7. Na verdade, mais de 7. Só no Instagram. Tem outras redes também que a gente tem um pouquinho ali, 40 mil uma, 30 mil na outra, enfim, tá crescendo ali. Mas dali, David, a ideia era a gente entender o que é esse mundo digital e como ele funciona. Por isso que a gente queria pegar um influenciador, que a gente imaginava que 50 mil era um número grande, né? E de fato é. Né? Pensa, dá um estágio cheio. E dali a gente falou assim, ó, se a gente fizer uma parceria com algum influenciador
nesse nível, talvez vão vir várias obras para a gente executar. E você tem o que você imagina e o que acontece de fato. Sempre. Que são coisas diferentes. Mas a gente começou essa parceria. E eu não tinha ainda Instagram. Só que muito rápido, já virou tipo, nível de amizade. Muito rápido mesmo, muito rápido. Aí ele falou, Romualdo, poxa, mas você conhece tanto assim de incorporação, desenvolvimento imobiliário, blá, 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 construção. Por que você não faz um Instagram para você? Ou YouTube, ou TikTok e tal? Eu falei, cara, como funciona essas daí? Eu não sabia nem eu não sabia o que era feed, eu não sabia o que era stories, eu não sabia o que era reels, eu não sabia, não tinha nem ideia, cara. Quando alguém falava isso pra mim, que ano que foi isso? Não, agora, alguém te ensinou. 2023 que eu comecei. Em 2 anos você chegou nesse resultado. Agora vai dar 2 anos agora em maio. Um ano e pouco. Vai dar 2 anos agora em maio. Aí então assim, daqui uns 3 meses vai dar 2 anos. Então eu falei assim, cara, tá, eu vou começar nesse negócio. Só que antes de começar, o que eu fiz? Eu entendi qual era o meu objetivo, que muitas das pessoas começam e não tem nenhum objetivo. Sim. Meu objetivo, quando eu comecei as redes sociais, era basicamente assim, conhecer outras pessoas, influentes também no mercado, e fazer eventualmente negócio com essas pessoas. Porque se ela é influente, talvez ela conheça um grupo de amigos, de investidores que pode trazer para cá e a gente pode investir juntos. Era isso que eu pensava. E aí, só que eu mapeei, coloquei lá 117 nomes. Falei, todos esses caras vão saber quem eu sou. Hoje todos eles sabem quem eu sou, todos. Agora, só que assim, a maior parte deles, pelo menos uns 80, 90 desses são meus amigos. Olha que legal. E aí eu coloquei lá, só que eu vi assim, falei, beleza, agora que eu vou entrar, vamos entrar pra valer. E aí eu coloquei assim, tá bom, qual que é a meta? A meta aqui é a gente chegar no número de seguidores, que eu tinha lá eu queria 30 mil seguidores, esse era o meu número, né? Falei, eu quero ter 30 mil seguidores, porque eu mando um oi pro cara, ele vê que eu tenho 30 mil seguidores e ele me responde. É isso aí. E é exatamente assim. Funciona porque, mesmo. por um deles, que é muito meu amigo hoje, né? Então o David já fez trabalho pra ele, mas é muito meu amigo, né? Aí quando eu mandei uma mensagem pra ele, tinha 2 mil seguidores, ele nem respondeu. Quando eu tinha uns 20 mil, ele só dava um like na minha mensagem. Só que foi tipo assim, 20 mil seguidores eu tinha com 1 mês e meio. 20 mil seguidores, com 1 mês e meio. Ele tinha 40 mil. Aí hoje, por exemplo, você tem ideia, ele tem 44 hoje. Aí ele mandou oi pra você e falou assim, eu vou ver se eu dou um like. Aí assim, é muito parceiro, é um amigão meu. Aí assim, só quando eu tinha 40, que já com uns 2 meses e meio, eu tô com 40 mil. Caramba, que legal. 2 meses e meio. Com 6 meses eu tinha 130 mil. Eu vi que você postou lá a estratégia do seu Instagram, né? Exato. Aí quando eu tinha uns 2 meses e meio, eu já tinha 40 mil, aí ele pegou e começou a me responder. Aí ele falou assim, esse é um deles, né? Foram vários, também mesmo esquema. Aí ele começou a me responder, ele falou assim, Romualdo, cara, que você faz, cara? Aí tipo assim, depois de 1 mês e meio, eu tinha 80. Aí ele falou, vem aqui no meu escritório que eu quero conversar com você, eu quero fazer alguma parceria com você. Não sei o que você faz, mas eu quero ter uma parceria com você. E aí eu fui lá no escritório dele, começamos a conversar, e nesse momento eu não aparecia ainda. Eu comecei a aparecer no Instagram com 150 mil seguidores. Caramba. Aí que foi em março de 2024. 24. Agora, não tem menos de um ano. Lembro. Tem menos de um ano. Aí eu comecei a aparecer, cara, pra colocar o primeiro story no ar. Eu gravei umas 20 vezes. E ainda quando Mas não é fácil? Quando eu coloquei, eu falei assim, nossa, tá horrível isso aqui. Só que eu vi um influenciador no YouTube, né, ele falando assim, ele pegou, cara, aí ele tava se jogando na rua, fazendo umas... Aí ele falou assim, aí depois ele falou, sabe uma coisa? Ninguém. Essa galera aqui, ó, eles viram agora, eu vi isso. daqui a 30 segundos ele nem lembra mais de você. Ele nem sabe que você existe. Eu falei, talvez o cara não vai saber do que eu existo. Aí, ó, você que tá aí tentando, quer expor o seu negócio, já só comece, faça, o primeiro ficou bom não, o primeiro? Sei lá, horrível, cara. O primeiro fica ruim, o segundo melhor. Até hoje fica também, mas só que eu não tenho mais vergonha. Porque já apareceu a primeira? Toma essa dica aí, gente. Você que está com seu Instagram, olha a diferença do posicionamento. Ele queria conectar com pessoas no digital, então no digital ele tem que ter um bom posicionamento, por conta dos números, conta no digital. É assim como é no presencial. Já aconteceu algumas vezes, a gente tem que conectar com um palestrante, como que eu estou lá? Então eu vou ser patrocinador. Então você tem que igualar o seu posicionamento em alguns meios, então como ele falou, digital, e você está aí com o seu negócio, querendo conectar com outras pessoas. Use como exemplo que o Romualdo acabou de compartilhar, se posicione, comece a gravar bastante conteúdo e também você disse antes que é a consistência. O tempo todo. Fala um pouco sobre isso também, que as pessoas hoje ela têm essa dificuldade. Eu quero somar aqui, que o ano passado, né, foi em março, por aí, que a gente teve uma conversa, o Romualdo falou assim, David, a estratégia que eu uso é essa, assim, assim. E eu falei, então é isso, fez sentido pra mim. E essa semana, meu primeiro vídeo bateu 1 milhão de visualizações, então eu quero aqui, ó, te agradecer.
E é muito incrível, porque assim, uma estratégia com consistência, né? Toda semana fazendo aquilo que o Romualdo explicou. Batemos 1 milhão de visualização no primeiro vídeo, 600 mil pessoas, 600 mil contas alcançadas e 350 novos seguidores. E aí me bateu, mas eu falei, cara, isso aqui é gigantesco. Um vídeo de 45 segundos, 1 milhão de visualizações, 600 mil contas O digital alcançadas. mudou muita coisa pra você? É que a gente tem que ser intencional, né, Bruno? Aí, pronto, aquele primeiro objetivo, que era basicamente as pessoas começaram a me conhecer, quando eu cheguei nos 100 e poucos mil seguidores e eu apareci a primeira vez, vieram vários falar comigo, vários. Tanto que assim, eu apareci em março, aí eu falei assim, agora o próximo objetivo, depois de aparecer, é começar a palestrar. E cara, na boa, ali em abril lotou minha agenda de palestras. Tipo, eu queria fazer uma palestra no passado. Foram 36 meses que eu fiz. Em 7 meses. Foram 30 palestras em 7 meses que eu fiz. Né? Em abril, eu fiz 7 palestras em abril. Aí em maio nasceu meu segundo filho. Eu parei em maio até o meio de junho, até o meio de junho, quase final de julho, quase começo de julho. Né? E aí depois voltei de novo, aí fiz mais um montão de palestras, enfim, até daí culminar no meu próprio evento no final do ano. Por quê? Porque eu coloquei assim, o primeiro passo, agora, fazer uma palestra. Foram muitas que me chamaram. E olha só, às vezes o pessoal chama você para uma oportunidade, você tem que estar meio preparado. Tem um amigo nosso em comum que é o Alan. Chegou numa sexta-feira, o Alan pegou o Romualdo, saiu um palestrante grande aqui do evento amanhã. E, putz, eu precisava repor, cara. Tem como você vir aqui fazer em São José dos Campos? E, cara, isso aí foi final de abril. Não. O meu filho nasceu ele era pra nascer dia 10, meu filho era pra nascer dia 10, e meu filho nasceu dia 3, pra você ter ideia, de maio. Isso era final de abril. Aí eu falei pra minha esposa, vou lá. Não vai, porque, pô, não sei o que lá, porque amanhã, ou porque pode o Arthur nascer a qualquer momento. Eu falei, cara, não vai nascer amanhã. Ele vai nascer dia 10. Aí antecipou uma semana, cara. Olha isso. Aí imagina que. Cara, São José. Então, eu falei, não, tá programado pro dia 10, não vai nascer. Fica tranquilo. Fica tranquilo, não sei o que lá, né? Aí, o que a gente fez, ó? Foi. Aí eu peguei e falei assim, cara, beleza, Alan, tá bom, pego uma das palestras que eu fiz aqui e mostro lá. Aí ele, pode ser, meu irmão, mas faz o seguinte, traz uns dados de São José dos Campos. E aí, cara, eu podia simplesmente só pegar as palestras que eu fiz e falar, ele falou, se você puder, traz uns dados de São José dos Campos. Podia só pegar as palestras. Logo pro Romualdo ele falou isso. Aí eu falei, mano, não vou fazer isso. O que aconteceu? Cara, eu fui da sexta-feira à noite, quando eu parei meus negócios, ali umas 7, 8 horas da noite, fui fazer palestra, preparar a palestra, fiquei até 3 horas da madrugada preparando a palestra. Caramba. Isso a gente já tem anos depois do seu José lá pra trás, já estava estabilizado no mercado, já tinha meu nome no mercado. Peguei até 3 horas da madrugada fazendo palestra. Nas 5 horas eu saí porque eu não sabia que hora seria a minha palestra. Então eu falei, pô, deixa eu chegar logo cedo, porque se for logo a primeira, a segunda, eu tô preparado. Já tô lá, né? Já tô lá. Aí dormi 2 horas da noite e fui lá. E aí, cara, não dava pra estudar quem eram os palestrantes lá. Não tinha ideia de quem seriam os palestrantes. Não tinha ideia. Que importante também. E aí eu fiquei só olhando os palestrantes, porra, que legal, esse aqui é legal, lá coloca os caras bacana pra caramba. Aí tá aqui, esse aqui é legal, esse aqui é legal. As coisas dele é bem feitas, né? Conversando ali. Aí o que aconteceu, cara? Minha palestra era pra ser 3 horas da tarde. Foi 6 horas. Você sabe que todo evento atrasa, cara. Todo evento atrasa. A gente tenta não atrasar, mas sempre acontece de atrasar. Aí era pra ser 3, foi 6 horas. E aí eu tenho um combinado com meu filho mais velho, o Henry, que eu coloco ele pra dormir todos os dias. E a minha palestra foi 6 horas. Aí terminou 6h40. Eu ainda tinha que levar o irmão gêmeo do David, o Giba. Eu tinha que levar ele na casa dele. E depois voltar pra casa. Então, cara, eu ia chegar tipo quase 10 horas em casa. Nossa. O Henry dorme 10. Aí o que eu fiz? Acabou minha palestra, eu fui embora. Só que olha só, no meio da plateia, tinha um japonês, cara, que tava lá animado pra caramba com a minha palestra. Que legal. Aí eu vi assim um japonês ali, aí eu falei assim, mas tudo bem, você sabe quem é japonês, cara, só que um japonês dando risada, né? E gostando da minha palestra, né? Peguei e fui embora. Aí na segunda-feira, o Magno, que é outro dos sócios do evento, né? Sei. Ele entrou em contato comigo, Romualdo. O Nakamura do iFood quer falar com você. Olha, que legal. Ele tava lá na palestra. Queria falar com você. Ó, porque um cara desistiu. É isso aí, é isso oportunidade. que eu ia falar agora. Eu aceitei a oportunidade. Entregou o seu melhor até de madrugada. Entreguei meu melhor, expliquei pros caras lá, falei, cara, e eu falei pra alguns incorporadores, batiam uns caras lá. Eu falei, cara, você que tá aqui fazendo obra aqui em São José há 3, 4, 5 anos e você não sabe os dados do seu mercado, cara.
E eu que fui aprender ontem de madrugada, e eu sei mais do que você, Caramba. Não podia ser assim, cara. É muito amadorismo da sua parte. E tem muito cara que é assim. Entrega qualquer coisa. E dali, mas você vê, olha, a oportunidade, como que Deus vai sim, Deus, eu acredito sim. muito, mas assim, cara, Deus vai colocando as coisas no nosso caminho de uma forma que assim, olha, meu filho estava para nascer, eu podia ter negado, tinha vários motivos para ter negado a palestra. Justos, né? Motivos justos. Podia falar, não dá, cara, porque o meu filho está para nascer, pode nascer amanhã. Calhou que assim, antecipou uma semana, mas não antecipou tanto ao ponto de eu poder ir. Né? Mas o que pega assim, aí com o NACA, né? A gente está começando o clube de incorporação. Você viu, de um negócio que eu peguei um influenciador digital lá, que eu falei, eu queria um de 50 mil, veio muito maior, que é ter milhões de seguidores. Aí depois, dali, eu comecei nas redes sociais primeiro objetivo, aí só que você coloca o objetivo, sempre coloca o objetivo, ter 20 mil seguidores, cheguei em 150 mil, depois mas só que assim, eu coloquei 20 mil em um ano, aí eu falei, vou ficar um ano, maio a maio, aí depois eu vou começar a aparecer, acabou de aparecer um pouquinho antes, foi em março que eu apareci, falei, porra, já tá com 150 mil, agora tá na hora de aparecer. Eu acho que eu já posso aparecer. Já posso aparecer, né, porque, sabe o que acontece? O principal, pessoal, é o seguinte, tem muitos amigos seus que eles vão querer te ver bem. Só que ele não quer que você veja você melhor que ele. Verdade. E às vezes, cara, naquele momento que você está no crescimento, vai ficar te criticando, vai falar isso, vai falar. Até o momento que você rompeu toda a bolha. Já era. E hoje, assim, rompeu a bolha de um ponto que assim não tem mais como voltar. Pelo contrário, agora é só aplaudir. Né? Então, isso. assim, o apoio, cara, pouquíssimas pessoas te apoiam. Inclusive, pra mim, em casa, minha esposa, muitas vezes ela questiona por que eu tô fazendo isso no Instagram, já tem as outras coisas, pra que você tá mexendo com isso, tá dando dinheiro, não tá dando dinheiro, pra que você tá fazendo isso? E às vezes, assim, não tô criticando minha esposa, tô só falando que ela não teve a visão, que eu falei, peraí, olha, não é difícil perceber que no meio de 150, 200 mil pessoas que me seguem, algum negócio pode rolar aqui. Exatamente. É só questão de tempo, algum negócio pode rolar. E às vezes assim, aí eu coloquei como objetivo, primeiro ter seguidores, depois ser palestrante, depois ter meu evento próprio. No meio desses objetivos, foram aparecendo outras coisas, outros negócios. Que aí rolou. Respondendo a sua pergunta ali no começo de quais negócios que eu tenho hoje. Aí eu já tinha a incorporadora, mas montei mais duas. Sendo uma com o Duda, né, o primo pobre, que é o maior influenciador do hemisfério sul para a classe média baixa. Você acha que eu imaginaria que eu ia fazer sociedade com ele? Nunca pensei, mas é meu sócio hoje. Aí dali entrou o NACA fazendo o clube da incorporação comigo, podcast. No próprio podcast, lá no estúdio do Duda, né, do Primo Pobre. Eu tava lá um dia visitando, que a gente tava falando de um projeto social nosso, aí ele chegou assim, era uma sexta-feira, ele falou assim, por que você não faz um podcast? Aí eu falei, ué, fala pra mim quando que eu posso pegar aqui no seu estúdio aqui, quanto que você cobra, né? Ele falou, não, eu faço junto com você, mas fala quando você quer começar. Eu falei, quando você tem agenda livre? Ele, quinta eu tenho. Aí eu peguei e chamei pra uns doidos, um deles, né? Muito lisonjeado ter sido o primeiro a ser entrevistado assim, lá, foi incrível. De sexta. E deixa o seu canal aí. Eu tenho que chamar, Rumo ao Topo Imobiliário. O Romualdo, né? Saiu bem aí a química do negócio. Aí eu falei assim, cara, daí olha como foram surgindo negócios, sabe? Porque você tinha um objetivo traçado, tinha um outro objetivo, aí teve um outro objetivo meu que depois no meio do caminho. Primeiro, ter seguidores. Segundo, ter uma palestra. Terceiro, ter um evento próprio. Legal. Quarto objetivo que a gente colocou, né? Que aí depois tem um ecossistema, que esse é o nível atual que a gente está mexendo, e esse é uma brincadeira grande. E você disse muito bem sobre o clube, né? O que a gente sempre fala, invista com especialistas. Sozinho você não chega em lugar nenhum. A gente sempre tem que ter especialistas hoje que nos auxiliam, né? Para poder chegar até lá. Seja com o desenvolvimento imobiliário, seja com marketing, seja conexões, network, projeto, engenharia, é um grupo. E hoje você montou esse grupo, né? Esse clube, eu percebi que vocês fizeram até um evento de golfe e tal, que assim, é você juntar especialista dentro de algo que isso vai trazer também uma chancela, né? Sim. Acho que é importante ter, porque quando a gente vai fazer negócio, quem está por trás desse negócio? A gente sempre pergunta. O David traz, eu trouxe tal pessoa, vamos conectar. Quem é essa pessoa? No começo, quando a gente se conheceu, eu perguntava. Hoje, quando o David fala assim, eu preciso conhecer, eu falei, tá bom, coloca na mesa. Porque ele já é uma chancela dentro dos nossos negócios. Então, me conta um pouco sobre o clube do incorporador, que é a incorporação de tantos modelos de negócio que tem. Hoje o nosso é House Flip, tem outro de construir, que é a incorporação, que hoje já pode fazer até unifamiliar, igual nessa nossa aqui também. Mas conta um pouco sobre o clube, quem estão lá dentro, quem são as pessoas. O clube... A gente basicamente ali, Bruno,
pensou primeiro um clube de experiências para os incorporadores que estavam entrando no meu processo de mentoria. Legal. A gente pensou nisso. Era esse o nosso objetivo inicial, ter um clube de experiências. E aí o Nakamura me chamou para fazer isso. Ele falou, modo, primeiro ele me chamou para fazer depois desse evento que eu palestrei lá, São José. ele falou, cara, eu quero fazer um negócio com você. Aí me mandou um MOU lá, né, um memorando de entendimentos, falou assim, ó, tá aqui, vamos desenvolver um produto junto. Não tinha nem qual tipo de produto, ele só falou, eu quero fazer alguma coisa com você. Legal. Né? E aí a gente começou a pensar o que faria juntos. Ela falou isso, aquilo outro, um curso, não sei lá. Ah, cara, eu não quero fazer um curso, essas coisas assim, não é isso que eu quero, não é meu objetivo, né? Mas dali uma das coisas que foi, ele falou assim, ó, e um clube de experiência para os seus mentorados, o que você acha? E também trazer outras pessoas para dentro desse clube de experiência. Eu falei, cara, acho isso legal, porque às vezes a gente fica falando que não tem tempo, que não sei o que lá, e a gente coloca isso na sua cabeça e acaba não fazendo mesmo. Verdade. E aí quando você tem um calendário, que a gente tem um calendário anual do clube, você tem um calendário anual ali do clube, é natural que assim, você já tem os objetivos, aquela data você tem que fazer, acabou, já está travado na agenda. Já está na agenda e pronto. Acabou, não dá para marcar outra coisa naquele dia. Perfeito. Já está marcado na agenda. Então dali, inicialmente foi isso. Mas como a gente percebeu que os incorporadores, eles têm dores maiores do que somente o conhecimento, o cara vai precisar de dinheiro, ele vai precisar de arquiteto, vai precisar de engenheiro, vai precisar de gerenciadora, vai precisar de vários especialistas. A gente falou, aí eu falei, cara, poxa, eu conheço vários desses especialistas. E se eu chamar alguns desses daí para serem parceiros do clube, para prestar serviço para o clube? Então eu valido esses caras antes. A validação é perfeita. E depois eu coloco esses caras para atuarem ali com os produtos, com os meus mentorados, né? No ecossistema dele. Por quê? Porque numa incorporação, por exemplo, de 30 milhões de reais, por exemplo, no ecossistema ela gera 150 milhões. Legal. Até 5 vezes o valor nominal ali da incorporação. Por quê? 30 milhões é incorporação. Sim. Você vai ter 15 milhões de obra aqui. Você vai ter 15 milhões de dinheiro, já foram para 60. É isso. Você tem 30 milhões de correspondente bancário, já foi para 90. Lógico que ele não vai faturar 30 milhões, mas é em cima de 30 milhões que ele vai ter porcentagem dele. Sim. Você tem também 30 milhões de venda da imobiliária. Já foi para 120 e assim por diante. Aí material de construção, 10 milhões. Aí você gira toda uma cadeia, né? É toda uma cadeia produtiva que você vê, por exemplo, que dali tem coisa muito maior do que somente as experiências. As experiências são fantásticas. A gente, todo o dinheiro que entra no clube, que o pessoal paga a mensalidade, a gente investe em experiências. Então, por exemplo, tem lá o campo de golfe, como você falou, a gente vai alugar um iate, a gente vai pegar agora uma mansão e alugar uma mansão para fazer uma imersão. Aí tem Dubai, tem Orlando, tem Algarve, em Portugal, né? Então, assim, tem 3 eventos internacionais. Então, assim, cara, a gente está investindo pesado nessas experiências para serem coisas assim, por exemplo, que nem a Fórmula Inter, que parece a Fórmula 1, né? O NACA é amigo da dona da Fórmula Inter. Então, assim, aí a gente vai pegar uma experiência dentro do box, sabe? Com os pilotos oficiais lá da Fórmula Inter, os carros oficiais. Inclusive, se quiser pilotar os carros, vai conseguir pilotar também. Legal. Enfim, aí virou uma... É que nem a gente fala, a gente tá falando até um dos nossos mentorados falou esses dias, né? A gente tá fazendo meio que uma maçonaria da incorporação. Para as coisas ficarem só entre a gente, sabe? Do clube ali. E aí eu até falei até um dia pra trás, numa caixinha de perguntas eu respondi, não é por arrogância nem nada, mas assim, eu tenho tão pouco tempo hoje em dia que é naturalmente que eu não farei mais negócio com quem não está no clube. É isso. Não tem jeito. Porque não vai dar tempo. Você fica mais seleto, né? Não vai dar tempo. Não dá tempo. E validar, é o processo, né? Porque você conhece a pessoa, você valida a apresentação, a empresa, você valida o comportamento. Aí você valida tudo. Não, cara, vem cá. Vamos colocar no grupo que já está rodando. E hoje, você que está assistindo, queira entrar, tem um meio de entrar? Como é que fala? Dá a dica pro pessoal entrar. A entrada no clube, né? Basicamente você vai ter que... Vai lá no clube da incorporação e manda um direct, fala, quero participar do clube. Mas a gente não entra não é qualquer um, não é só o cara ter dinheiro para comprar, para entrar no clube. Tá. Tem que ter propósito, princípios, valores alinhados com a gente, porque tá muito bom. Cara, tá muito, muito, muito bom mesmo. Então, assim, a galera que tá lá, tipo assim, cada um fala assim, cara, pergunta pra qualquer um que foi. A gente conhece todos lá, a gente conhece todo mundo, o pessoal é um melhor que o outro. Manda pra qualquer um deles e pergunta assim, o que você achou das experiências que já foi no clube? Aí você vai ver o que o pessoal fala. Fantástico. A galera, é você olhar pro lado, tem uma pessoa boa. Se olhar pro outro lado, você tem outra pessoa melhor ainda. Se olhar pro outro lado e falar assim, cara, esse cara é fantástico. Então, isso que é legal. Por exemplo, você olha na imagem lá, de qualquer evento que a gente foi, são bilhões e bilhões de negócios imobiliários que aquelas pessoas já fizeram. A ambiência é fora da curva, né? Em 2022, eu coloquei uma premissa de negócio. Em 2022, eu coloquei uma premissa do negócio, que é a tríade, né?
fazer negócio onde dá dinheiro, porque, como você disse, não é ONG, tem que ter dinheiro. Fazer negócio quando eu vejo a transparência, para não ser um vendedor de fumaça, porque as pessoas vêm com vários negócios mirabolantes, você não tem transparência, você não sabe, não consegue entender. E um outro é que esse seu sócio, essa pessoa que está fazendo negócio, você consiga sentar na mesa. Porque, como ele disse, isso é muito forte, que ele falou da mãe e tudo. Nós passamos muito tempo na nossa vida fazendo negócio, em network, em reuniões, em mentoria, é muito tempo. E essas pessoas... você tem que ter pelo menos, sabe, quando o David me liga, Bruno, vamos nos reunir para discutir o projeto aqui, cara, é muito gostoso estar junto. E já aconteceu no passado, tá, gente, que eu aprendi, isso aí é um aprendizado, né? Você tem que poder pegar essa dica. Quando alguém ia me convidar, vamos lá falar, eu falei, cara, eu vou lá porque tem um negócio, mas aquela pessoa é muito chata. É ruim de sentar com ela. Por princípios mesmo, e tá tudo bem, cada um com seus princípios. Igual você falou, assim, tem uma pessoa lá, igual o rapaz, você comentou, é um palavrão, é um princípio que ele não tem. E aí, como você diz, cristão, né? Sou cristão, eu tenho alguns princípios que eu carrego. Teve uma pessoa que foi apresentada num evento de network, o cara falou assim, cara, tem um fundo aqui. Aí você foi, cara, legal, deixa eu entender. Vou fazer 1 ano com a minha esposa, de casado. Ele falou assim, você vai ganhar tanto dinheiro, irmão, você vai ter 2, 3, 4 mulheres para você. Eu falei, cara, rompe. Então, eu coloquei como princípio desde 2022, negócios tem que ser lucrativo, negócios tem que ser transparente e você conseguir sentar na mesa e reunir. E eu vi no clube, ficou muito legal, porque vocês juntaram, o teu Dudu lá, até comprou taco de beisebol, fez tudo. De golfe, perdão. E era um cara assim gostoso de lidar. Todo mundo lá são pessoas, o Henrique também, que ele vai estar, hoje vai ter até um jantar dele, são pessoas que você consegue. A minha esposa conversa com a esposa dele, é gostoso esse meio. Então, você que está aí, pega essa dica que é muito valiosa. Gestão do seu tempo. Coloca tempo para ter reuniões, coloca tempo para você ter com a sua família, abrir novos negócios, validar e planejamento. Essa dica do Romualdo é perfeita. Você planejar, ter um objetivo, para onde que eu vou? Porque tem aquela premissa, onde você não sabe, qualquer lugar serve. Mas isso é uma premissa mesmo, gente. É bem clichê, mas ele é. Senão você não vai chegar a lugar nenhum. Avançando aqui para o final, né, antes da gente ir para o último momento, fala dos nossos patrocinadores, Bruno. Queria aqui, lógico, agradecer. Apoio, né, claro. Quando a gente fala de especialista, né, e a gente faz isso com muita maestria com a gestão, a gente tem o nosso patrocinador, que é o Mais Controle, é uma plataforma de gestão de obras, né, onde você coloca propostas, você consegue lidar com o prestador, você consegue entender a parte financeira, recebíveis e os pagáveis, né, as contas perdão. Quantos pagar e quantos a receber. Então, assim, é uma excelente plataforma, vou deixar o link deles também. E aqui você viu que a gente sempre fala da obra, a gente está no ambiente de obra, aí você vê uma vegetação assim, é da nossa parceira Gold Bee, que é a paisagismo, da Marcela Carvalho. Obrigado pelo apoio de decorar. Tem a parte ali também do buffet que está muito bem decorado, harmonizado. A Fix, que é o nosso fundo, que aporta nos nossos negócios. Quero agradecer muito. E temos os outros, né? Consluga. A Consluga de locação de equipamentos, agradecer também todo o apoio nosso aqui na obra. E sempre, gente, tenham parceiros eficientes do seu lado para poder ter um resultado que você espera. Vamos deixar aqui embaixo aqui o link de todos eles. É um prazer tê-los aqui com a gente no nosso podcast. E eu quero agradecer, Romualdo, mais uma vez pela sua presença, né? A gente está se caminhando para o final e gostaria que você deixasse aqui uma dica para quem está começando e te segue. Por onde que você fala assim, cara, começa por aqui? Qual é a dica que você daria? Eu já acho que sei qual é, mas vamos ver com quem ele vai estar. E deixa suas redes também, deixa suas redes. E no final deixa aqui suas redes sociais também, por favor. Olha, David, a dica que eu deixo pro pessoal é principalmente esteja em movimento. Isso aí. Esteja em movimento. Circule pelos eventos, conheça os eventos, conheça as pessoas que estão ali. Não saia logo de cara investindo, porque tem muita gente que sobe no palco e não tem resultado nenhum. Tem muita gente assim. Até, por exemplo, que nem nesses dias no clube, a gente fez a visita em 7 terrenos que eu levei para mentorados. 7, num dia só. A gente visitou 7 terrenos. Eu vi esses vídeos. Então, assim, cara, tá lá, entramos nos terrenos, validar. Tem um contrato na mão, até a gente assinou um contrato na frente de uns terrenos até para chancelar algumas das coisas. Então, assim, mas vejam pessoas que têm resultado. E aí, modele aquelas pessoas. Olha aquela pessoa que está na posição que você queria estar. Né? Número de seguidores em específico é o pior motivo que você tem para você admirar uma pessoa. Só que, infelizmente, é um motivo inicial que as pessoas chegam na gente. As pessoas chegam porque a gente tem quantidade de seguidores. Só que é o pior motivo que você poderia ter para observar uma pessoa. Então, assim, não é só seguidores. Olha se a pessoa tem resultado. Se ela está no dia a dia mesmo fazendo aquilo que ela está falando. Porque tem muita gente que está falando, e quando você vai ver, não está fazendo nada. Perfeito. Agora, assim, a gente está aprendendo.
E se você chegar perto de alguém, cara, que o cara falar pra você que tudo que ele fez na vida deu certo, cara, foge esse cara, que esse cara tá mentindo muito. Então acho que essas dicas que eu daria. Que boa. E ele falou algo que é importante você validar quem tá na mesa. Um motivo da gente estar dentro da obra, vocês acompanhar os outros episódios, olha um pouquinho lá para trás, tem os outros episódios, você vai ver que não tá desse jeito. A obra estava diferente. E você vai acompanhar os próximos, essa casa vai estar pronta. Por que nós resolvemos fazer esse podcast dentro da obra? Para justamente validar no nosso dia a dia. Sim. E vai ter um episódio, a gente vai estar dentro de um terreno, dentro de uma fundação, finalizada, que a gente vai sair daqui depois. Vai tiver até um take, né? A gente levantando, indo para a área, para realmente validar quem está na obra. A validação, gente, ela é tudo. Porque nós já tivemos vários casos entre alguns conhecidos de fazer negócio e não ser validado, e a pessoa tem problema. Falou, nossa, tinha um problema. Aquela pessoa tem tantos seguidores, eu vi em tal lugar. Não é porque está nesse lugar que ela está validada. Exato. Puxar a validação de CNPJ. Aí a Julie, né, Julie? Gosta muito disso. A Julie adora. Validar. Mas, gente, é isso. Queria muito agradecer você que está até agora nos assistindo. Espero que tenha contribuído todas essas dicas. Romualdo é um cara gigante, muito validado no meio da incorporação, por isso que nós trouxemos ele. Não só na incorporação, como no meio do desenvolvimento imobiliário mesmo, né? Tem muitos produtos, então vocês que não seguem, não conhecem ainda, é difícil você não conhecer ele, mas segue lá a Obra de Valor, você vai encontrar ele, todos esses parceiros estão nas redes dele, os produtos que ele tem lá, o clube. Entra e fique antenado de tudo que está acontecendo. Queria agradecer a audiência de vocês por estar até agora. Romualdo, obrigado mesmo, viu? Obrigado por você compartilhar algo tão profundo que foi também no caso da sua mãe, que além das dicas e tudo, eu fico bem honrado de coração, viu? Obrigado. E é isso. E invista com especialista.